Gente, vamos conversar sobre o despejo liminar, o projeto de lei que está tramitando na Câmara. Já foi para o presidente da República, já sofreu veto, já voltou para o Congresso, derrubaram o veto. O que está suspenso no momento, o que não está, como é que está esse texto atualmente? Então vamos lá. Vou falar com vocês sobre o texto atual. Ainda não foi promulgada essa lei, a gente aguarda a promulgação para que entre em vigor, mas hoje, se nós acessarmos o site da Câmara e tivermos acesso ao inteiro teor do texto, é isso que eu vou passar para vocês. Então vamos lá. Houve um projeto de lei que traz diversas providências a serem tomadas durante a pandemia. Foi aprovado pelo Congresso, foi para o presidente da República, ele vetou alguns artigos e um deles é sobre o despejo liminar. Então ele vetou a possibilidade de suspender o despejo liminar. Voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o veto do presidente. Então o texto de hoje diz que o despejo liminar está suspenso até 31 de dezembro de 2021. Só que são para todos os casos? Não são. E é por isso que eu acho importante essa nossa conversa. Eu recebo muitas dúvidas de clientes que dizem assim: Paula, eu tenho um inquilino que está sem pagar o imóvel há X tempo, eu quero vender esse imóvel, ou eu comprei um imóvel e o inquilino está lá dentro, eu já pedi para ele sair e ele não sai. Eu posso despejá-lo? Não, né? E aí, normalmente, o cliente já vem com a resposta: não posso porque eu li que o despejo está suspenso durante a pandemia. Isso não é verdade, tá? Não é o despejo que está suspenso durante a pandemia. A gente está falando aqui do projeto de lei do despejo liminar e ainda assim não é todo o despejo liminar que está suspenso. O projeto de lei, que vocês podem acessar no site da Câmara, diz o seguinte: o despejo liminar está suspenso até 31 de dezembro, quando? Aí ele traz ali alguns momentos, algumas situações. Por descumprimento contratual, por atraso do locatário, por rescisão de contrato de trabalho quando o aluguel envolver essa questão, por fim do prazo do locatário de apresentar um novo fiador, quando aquele fiador dele antigo faleceu, por exemplo. Então traz ali algumas questões. No exemplo que eu trouxe antes, sobre a venda do imóvel, a compra de um imóvel por um terceiro, o projeto de lei não menciona nada. Então, o despejo liminar não estaria suspenso nesses casos, tá? E tem mais. O projeto de lei deixa claro duas outras questões que são importantíssimas, que é, primeira, desde que o locatário comprove diminuição na renda a partir das medidas tomadas para enfrentar a pandemia. Então, o locatário, ele precisa fazer prova de que, de fato, ele está em atraso, houve esse descumprimento, está difícil apresentar um novo fiador, perdi o meu emprego, em decorrência de todas as medidas enfrentadas ou todas as medidas trazidas pelo poder público ou pelo poder privado, enfim, para a tomada de decisões para que enfrentamento da pandemia. O inquilino tem que trazer essa prova, tá? Então, esse é um requisito para a suspensão do despejo liminar. Outra questão: a suspensão do despejo liminar envolve contratos residenciais de até R$600 e contratos não residenciais ou comerciais, como se fala no mercado, de até R$1.200. Então, o projeto de lei deixa claro que é para proteger pessoas mais carentes ou menos favorecidas de ficar sem moradia, de não ter para onde ir, de eventualmente passar pelo transtorno de ter que buscar outros imóveis durante a pandemia, principalmente na época que a gente passou. Hoje a gente está vendo uma movimentação melhor no mercado. Lá atrás, ninguém estava nem saindo de casa. Então, você imagina tirar uma família menos favorecida do seu apartamento ou da sua casa e submetê-los a ter que buscar outro imóvel. Podia ser senhores de idade, pessoas do grupo de risco. Então, tudo isso influencia. E o projeto de lei, ele vem exatamente para isso, para proteger a moradia da família que passa por situação difícil em decorrência das medidas tomadas para enfrentar a pandemia. Então, o projeto de lei deixa muito claro
esses requisitos para que o despejo liminar seja suspenso. Nada impede o despejo depois de transcorrida a ação, nem nesses casos que eu trouxe, tá? Então, na pior das hipóteses, eu quero despejar um inquilino que é R$600 por mês residencial e que atrasou o aluguel em decorrência da pandemia. Então, ele comprovou, tá? Então, todos os quesitos estão ali. Eu não vou conseguir despejá-lo liminarmente, ou seja, o processo vai correr. Ele vai se defender, vai ter réplica, vai ter sentença. Após sentença, o despejo vai acontecer. A gente se entende que o inquilino, ele teve todo o processo judicial para ter discernimento e capacidade de verificar que realmente houve um descumprimento contratual, ele precisa ter a providência, tomar a providência e a iniciativa de buscar um outro local. O que o judiciário não quer é surpreender negativamente uma família que passou por todas essas situações ruins e que precise sair do imóvel imediatamente, tá? Então, não são todos os casos que o despejo liminar está suspenso, e mesmo os casos que o despejo liminar está suspenso, nada impede o despejo ao final do processo. Essas medidas continuam sendo tomadas no Poder Judiciário. Atenção, então, locadores e locatários. Não pensem que ficar atrasado, vocês podem ficar atrasados, que vocês não serão despejados, que isso não vai acontecer. O despejo continua acontecendo, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.